As línguas estranhas e línguas idiomáticas, você sabe distingui-las? Sabe o propósito dela, pela qual cada uma foi direcionada por Deus ao povo de Israel? Hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho da história bíblica sobre as línguas idiomáticas e sobre as línguas estranhas ou línguas de mistério para você. Fique conosco e assiste o vídeo. Irmãos, a maioria das coisas que eu aprendi na Bíblia foram por conta própria. Hoje em dia, a dinâmica do culto ela é muito rápida. Então, a maioria das vezes, não tem como a gente aprender muita coisa no dia a dia. Nas EBDs, que são feitas de domingo, o tempo também é muito escasso. Na igreja que eu frequento, por exemplo, a EBD ela tem 1 hora, e 1 hora quase não dá a gente aprender muita coisa. Fora que as revistas ministeriais já vêm prontas, então aquele conteúdo a gente aprende, mas como a vida é muito corrida, muitas vezes a gente esquece, ou a gente não se aprofunda mais naquela leitura, então a gente acaba não aprendendo muito, ou não absorvendo muito sobre aquela lição e aquele tema. Então eu aprendi a maioria das coisas bíblicas sozinho, na minha leitura diária, curiosidades, pesquisas, né? Então eu acabei descobrindo muitas coisas interessantes pelas quais eu não aprendo na igreja, no dia a dia. E uma delas que eu tinha muita dificuldade para assimilar era sobre as línguas estranhas, entre elas e as línguas de idiomáticas de Atos dos Apóstolos, na festa de Pentecostes. E depois que eu aprendi, aí eu tive eu entendi como que cada uma funcionava de maneira mais clara, e vou compartilhar com você hoje. O que acontece? Muitos eles ligam a festa de Pentecostes ao Espírito Santo, mas na realidade a festa de Pentecostes é uma festa de tradição judaica, e os judeus comemoram ela desde a libertação do povo do Egito. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo. Obviamente que na festa de Pentecostes o Espírito Santo se manifestou de forma clara entre o povo. Então é atribuído também o Espírito Santo à festa de Pentecostes, ou é atribuído igrejas pentecostais que tem mais essa manifestação do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que no Velho Testamento a manifestação do Espírito Santo ela era mais, como se diz, específica em alguns escolhidos por Deus, não em todos. Em alguns profetas e algumas pessoas determinadas, mas bem diferente de hoje, né? Então a manifestação do Espírito Santo para a igreja, ela começa em Pentecostes, né? E o primeiro batizado foi Cornélio, que era um gentil. Ela começa ali então em Pentecostes. Aí eu vou compartilhar com você, como surgiu a língua idiomática, que é algo que é muito interessante. O que acontece? A festa de Pentecostes
ela acontecia 50 dias após a Páscoa. E a primeira Páscoa ela foi comemorada logo após a libertação do povo de Israel. Quando teve a última praga no Egito, que Deus pediu para que o povo de Israel aspergisse o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, para que o anjo, quando ele passasse, ele visse aquele sinal de sangue, então ele não entraria para matar o primogênito. E esse mesmo cordeiro, ele foi preparado como um alimento, e ali foi comemorada então a primeira Páscoa. Logo após a libertação do povo, quando o povo já estava no deserto, 50 dias após a Páscoa, então se comemora o Pentecostes, que é em comemoração à libertação do povo, a provisão de Deus durante o percurso no deserto, os primeiros 50 dias. Então essa festa, ela é muito, como se diz, ela é muito importante na tradição judaica. Então os judeus, desde o primeiro acontecimento da festa até nos dias de hoje, eles comemoram Pentecostes de uma maneira muito rígida. Então, logo após a morte de Jesus Cristo, 50 dias após a morte de Jesus, se comemorou o Pentecostes e a descida do Espírito Santo com sinais das línguas idiomáticas. São línguas estrangeiras. Qual o objetivo dessas línguas estrangeiras? Na época, o povo de Israel passava muita perseguição. Então, muitos deles fugiram, mudaram de país. Muitos para o Egito, para a Grécia, para a Itália, para aquelas cidades circunvizinhas. E ali estabeleceram casa, estabeleceram uma nova vida. O que aconteceu? Ali tiveram mais filhos, e muitos desses filhos, eles cresceram na cultura local. Por exemplo, o povo de Israel fugia para a Grécia. Ali eles tinham filhos e filhas, estabeleciam famílias, eles se criavam na cultura daquele ambiente. Então eles falavam a língua local, né? Os judeus que fugiam para a Grécia falavam grego, os do Egito falavam árabe, falavam as línguas locais. E por aí adiante, né? Aqueles que mudavam para a Itália falavam italiano, enfim. Porém, os judeus, uma curiosidade dos judeus, por mais que eles nasçam em outro país, por exemplo, uma família de judeu, um homem e uma mulher, são judeus ortodoxos, judeus protestantes, né? Eles se mudam para qualquer país. E ali eles têm um filho, né? Por exemplo, um casal de judeus muda para o Brasil, e aqui eles têm um filho. A naturalidade do filho, ele é brasileiro porque ele nasceu em território brasileiro. Porém, ele continua sendo judeu, as tradições judaicas, porque na realidade uma pessoa, para ela ser judaica, ortodoxa, ela tem que vir de pai e mãe, mesmo que ela nasça em outro país. E os judeus são muito rígidos às suas tradições, e uma delas era o Pentecostes. Então o que acontece? Logo após a morte de Cristo,
Não sei se os irmãos sabem, mas Jesus, após ele ressurreto, antes de voltar para o céu, ele permaneceu ainda 40 dias com os discípulos, ensinando algumas coisas sobre a palavra. E após os 40 dias, então Jesus ascendeu aos céus, e os discípulos ficaram mais 10 dias orando, né, a determinação de Cristo. E após 50 dias exatos, o povo, judeus que vinham de todas as partes do mundo, inclusive esses judeus que nascem em outras partes, em outros países, né, são chamados judeus de pai e mãe, porque eles são o pai e a mãe judeu. Só que por ele nascer em outro país, eles são chamados de helenistas, judeus helenistas, que nascem em outros países, porém também são judeus, né? Então a festa de Pentecostes, ela reuniu todos os judeus, inclusive os judeus helenistas que vinham de outros países para Jerusalém, para comemorar Pentecostes, que era tradicional. O que acontece? Nessa preparação, os 40 dias que os discípulos ficaram com Jesus aprendendo, mais os 10 dias orando, eles estavam se preparando para pregar o Evangelho, né, que foi confiado a eles. E nessa oração eles pediram para que o Evangelho fosse pregado àquelas pessoas que precisavam realmente, que tinham o coração voltado a Cristo. E esses judeus helenistas, eles vieram de todas as partes para Jerusalém, e era um povo muito grande, mais ou menos de 300 mil a 1 milhão de judeus de todas as partes, tanto de Jerusalém, das redondezas de Israel, quanto de outros países vizinhos. O que acontece? Esses judeus helenistas, muitos deles tinham um coração desejoso por conhecer a Jesus. Enfim, eles vieram com o coração aberto para Jerusalém. Isso, o Espírito Santo então, ele se manifestou naqueles 120, e o povo a qual o Espírito Santo se manifestou através da vida deles começaram a falar então as línguas idiomáticas. Surge aí então as primeiras línguas, os primeiros dons do Espírito Santo foram as línguas idiomáticas. Por quê? Porque os judeus helenistas, muitos não falavam ou falavam pouco a língua tradicional, o hebraico, o aramaico, que era falado em Jerusalém. Então, como sinal da manifestação extraordinária do Espírito Santo no povo, daqueles 120, foi a língua idiomática, ou seja, eles falaram a língua nativa daqueles judeus que haviam se mudado de Jerusalém, que aprenderam grego,
italiano, árabe. Ali eles se maravilharam, porque aqueles judeus, até então, que estavam falando aquelas línguas idiomáticas, línguas estrangeiras, não havia estudado para falar então aquelas línguas nativas. Então ali eles puderam ter ver uma manifestação sobrenatural. E ali a fé deles aumentaram. Tanto é que esses judeus helenistas, eles creram tanto que a Bíblia fala que no começo, uma pregação do apóstolo Pedro, ali foram convertidas 3.000 almas, né? Parece ser um número grande, parece ser um número muito alto, visto que hoje em dia 3.000 pessoas é um número muito grande para uma conversão, mas eram muitos judeus. Eram a base mais ou menos no mínimo 300.000 a 1 milhão de judeus ali. Então é um número muito baixo. E esses 3.000 que creram, eles sentiram a presença do Espírito Santo presente. Eles não voltaram para as suas cidades de origem. Eles queriam mais dessa presença, eles queriam saber mais de Jesus, eles queriam mais daquele poder que foi manifesto. Então ficaram em Jerusalém. Foi aí então que a igreja de Jerusalém, que era uma comunidade, abrigou esses 3.000 judeus. Depois esse número foi aumentando mais. Foi aí então que a igreja se reuniu e abrigaram esses 3.000 judeus. Ali eles repartiam o que eles tinham. Inclusive foi quando surgiu Ananias e Safira, que eles venderam a propriedade, e aí surgiu toda aquela história que os irmãos sabem, mas já é outro vídeo que eu vou gravar. Então, o principal intuito das línguas idiomáticas estrangeiras foi para que os judeus helenistas que falavam em outras línguas e outros idiomas pudessem ver a manifestação real do Espírito Santo e pudessem crer realmente naquelas palavras, naquela pregação, naqueles ensinamentos que não vinham propriamente dito de homens, mas vinham do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E então as línguas de Pentecostes são línguas estrangeiras, línguas idiomáticas, idiomas humanos, terrenos, para que pudesse alcançar os judeus helenistas de maneira sobrenatural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem uma pergunta, se vocês tiverem algo para compartilhar conosco, fique à vontade, mande sua pergunta, seu comentário. Se você tem uma crítica também, pode nos ajudar muito a crescer, a aprender a palavra de Deus, para que nós venhamos a aprender a viver a palavra de Deus no nosso dia a dia.
Que Deus abençoe sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.